Olá, sejam bem-vindos a mais uma trimestral com a classe do Hall do Berço. Meu nome é a professora Janice Pareja e é muito bom estar com vocês nessa trimestral online. Parabéns, porque você escolheu a classe do Hall. Você não escolheu, te colocaram? Não, não é assim. Se nós estamos em um lugar de liderança na igreja é porque Deus nos colocou, e ser professora, coordenadora do Hall do Berço é um grande privilégio e uma grande responsabilidade também. Mas com certeza Deus irá te abençoar, te capacitar para fazer o melhor por esses pequeninos. Eu particularmente sou apaixonada pela classe do Hall do Berço. Às vezes a gente está falando e acha que está falando ao vento, né? Eles estão mamando, eles estão chorando, mas não se engane. Os bebês, as crianças pequenas, eles são esponjinhas e captam tudo que está acontecendo ao seu redor. Então vamos nos preparar da melhor maneira para atender estas crianças. A classe do Hall tem também um diferencial. Os pais também estão com as crianças, não é verdade? Ou o pai, a mãe, o responsável, a vovó. E é bom que seja assim. Os pais são os nossos aliados. Eles podem ser os nossos auxiliares na classe, então é muito importante a presença deles. Cuidar de crianças pequenas depende de muito cuidado e nem sempre nós temos muitas professoras na classe do Hall, então é muito bom que os pais estejam conosco. No manual, vocês sabem que tem um momento dos pais, que são dicas bem interessantes para a gente estar passando para os pais. Qual o melhor horário para fazer? De repente, na hora da atividade de fixação, no final da escola sabatina. Enquanto uma professora vai estar com as crianças dando as atividades, outra professora vai gastar ali 5 minutinhos para ter uma conversa com os pais em cima do assunto daquele sábado. É muito importante que este momento realmente aconteça. Nesse primeiro momento que nós estamos aqui, eu vou estar mostrando algumas coisas que não podem faltar no Hall do Berço. E a primeira questão é a presença dos pais ali na classe. Outra coisa, o CD do Hall. O CD do Hall ele é fundamental para o bom andamento de todo o programa, porque nós cantamos muito com o Hall. Ah, Pro Janice, mas eles nem cantam. Eles cantam do jeitinho deles. Por isso é importante termos o quê? Os instrumentos musicais na classe do Hall. Ó, eu tenho essa caixinha aqui decorada, né? E dentro dela alguns instrumentos. Você pode ter o próprio chocalhinho, que eles já são acostumados a ter em casa, um assim. E você pode também confeccionar instrumentos, ó, com o Yakult, né? Aqui, com aquele invólucro do Daroninho, ok? Lembrando que se eu tenho um chocalhinho desse, todos devem ter o mesmo chocalhinho. A gente não vai fazer uma banda com os instrumentos diferentes, porque o que vai acontecer? Ele tá com esse, mas é o outro do amiguinho, ele vai querer o outro do amiguinho. Então, são os mesmos instrumentos para todos. Mas a bandinha é fundamental para que a gente possa estar cantando com as crianças. E hinos temáticos, sempre que você for cantar, eu já falei isso no trimestre passado, mas volto a falar, eles precisam de ter coisas na mão. Por exemplo, vai cantar eu terei coroa, tocarei a harpa, coroa na cabecinha de cada um, uma harpa para cada um, pode ser menor, né, do que essa, mas esse formato, porque eles precisam pegar. O Hallzinho aprende com os dedinhos, então tudo que a gente for falar tem que ter um instrumento ali na mãozinha deles. É interessante você também ter roupinhas de países diferentes, louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Então colocar roupinhas diferentes, um simples aventalzinho, né, nas meninas, um chapéu nos meninos, já vai dar um ar diferente para aquela música. Então essa bandinha com um instrumento musical, roupinhas, objetos temáticos em relação a cada música é fundamental para que eles cantem do jeitinho deles, mas que eles cantem louvando a Jesus.
Esse chapéu que eu estou usando eu chamo do chapéu da alegria, que você acha em qualquer loja aí que vende produtos para aniversário e tudo mais. Que já na entrada você vai estar com alguma coisa diferente para chamar a atenção da criança. Às vezes a criança é meio reticente, não quer entrar na sala, tá chorando. Então a professora já tá ali, ou com uma tiara, ou chapéu diferente. Vocês estão vendo também esse avental, né? Um avental lindo aí do Ministério da Criança. Então já está ali a postos para receber a criança. E sempre cantar o sábado é um dia feliz. Esse é o hino oficial de abertura do Hall do Berço. E a igrejinha? A igrejinha tem há muito tempo, mas como é importante esse momento da igrejinha. Se você ainda não tem a igrejinha na sua classe do Hall, procure ter para esse primeiro trimestre de 2021. Quem chegou à igreja aqui? Ai, como elas gostam desse momento, porque elas gostam de se olhar no espelho. É tão importante, né? Elas se olham no espelho e sabem que Jesus as ama e que as está recebendo ali na escola sabatina. Então, é também muito importante este momento. Arrumação da sala do hall, decoração. A salinha do hall é uma sala de escola sabatina, mas é importante também que ela tenha algumas coisas que possam lembrar o quartinho do bebê, né, da criança. Então, o armário, não vamos colocar um armário de aço, cinza, não, você pode usar um guarda-roupa infantil mesmo, de quarto de bebê, e ali você vai guardar as coisas. É bom que tenha uma cadeira para amamentar, para mamãe. Se a sua sala for muito pequena, aí já é mais complicado. Se não dá para ter armário, que às vezes nem cabem, né, guarda-roupa, tenha caixas organizadoras, mas, minhas queridas, isso aqui é fundamental. A classe do hall, aliás, toda a classe de escola sabatina precisa estar organizada, bonita. E isso não quer dizer que precise ter dinheiro para estar organizada. Então, nada de, às vezes eu já vi sacos de lixo em cima de armário e coisas jogadas no balcão. Por favor, minhas queridas, vamos arrumar da melhor maneira. Parabéns para você, que eu já sei que a sua classe é assim, mas só dando uma lembradinha aí, né? Início de ano, vamos dar aquela reforma, doar aquilo que não está usando, jogar fora o que não vai usar mesmo, né? Às vezes a gente tem mania, eu também tenho essa mania de ficar guardando, uma hora eu vou precisar, e aí passa um ano e nunca mais vai usar aquilo. Tem alguns materiais que você pode doar para os pais. Para eles, será mais útil esse material para usarem na hora do culto, com a família, mas ali na escola sabatina não está usando mais. Então, capriche na sala, deixa essa sua sala bem bonita, meio organizada, clean, né? A decoração, ela não pode ter muitas coisas. Às vezes, numa trimestral, você vê um monte de coisa ali ao mesmo tempo, mas é porque a gente mostra tudo do trimestre, né? Mas na classe do hall, poucas coisas para que a criança se fixe. Vocês vão ver os cenários das classes, né? Então, o cenário, ele é parte por parte. O cenário de Jesus, o cenário de Zaqueu, o cenário do grande discípulo. Não dá para montar tudo de uma vez. Certa vez uma professora falou: Janice, eu queria já deixar a minha sala pronta para o trimestre. Não, não dá. Tem que ser por partes para a criança não se distrair tanto ali também com os objetos que vão estar ao redor dela. Falando ainda sobre a arrumação da sala, um detalhe importante: não tenha bichos de pelúcia espalhados pela sala. Tem muitas crianças alérgicas, o bicho de pelúcia acumula poeira, então cuidado. Se tiver cortinas, tire periodicamente para serem lavadas também, para não acumular poeira. Nós estamos aí ainda na época dessa pandemia, né? Então temos que cuidar com os mínimos detalhes. Para as crianças sentarem do hallzinho, é importante que elas se sentem nas cadeirinhas e não em almofadas, e muito menos apenas no tapete no chão. É no hall que as crianças estão desenvolvendo a reverência na casa de Deus. Se elas ficarem no hall deitadas no tapete e só com almofadas, depois quando elas forem para o jardim vai ser bem mais complicado mantê-las sentadinhas nas cadeiras. Da forma como você vai passar a lição e fazer suas atividades, elas vão se movimentar. Claro, não é para elas ficarem grudadas na cadeira uma hora, de jeito nenhum. Mas na hora que é para ficar sentadinho, é para ficar sentadinho. E assim elas irão aprendendo.
A decoração do hall deve girar em torno da natureza e de Jesus. Vocês estão vendo essas figuras aí? São banners que eu sempre sugiro para que seja colocado na decoração do hall, porque precisa ter uma decoração para o ano inteiro, né? Para ficar fixa ali na parede, para chamar a atenção da criança, e mês a mês tem a decoração da lição. Outra coisa bem importante, não use figuras estilizadas na classe do hall e nem em nenhuma escola sabatina, na igreja. O que são as figuras estilizadas? São as figuras com carinhas. Estão vendo aí? Sol com carinha, árvore com carinha? Não, Deus não criou esses elementos com rostos. Esses são elementos que não pensam, não falam. Então não vamos trazer isso para a igreja, para a classe do hall. O quanto mais real nós mostrarmos é o ideal para que a criança entenda que apenas o ser humano foi dotado desse dom da fala, né, e da inteligência que Deus nos dá. É importante também, claro, que se a sua igreja puder ou faça uma campanha em cima disso, que no hallzinho tenha um banheirinho especial para as crianças, né, as crianças pequenas, o vasinho pequeno. Se não dá para fazer um banheirinho dentro da sala, converse aí com a sua igreja para que dentro do banheiro normal tenha ali um vasinho especial para as crianças menores. Essa é uma maneira de mostrar também o carinho e o compromisso que a igreja tem com os pequenininhos. Olhem só, esse aqui é um quadro de feltro, tá? Um quadro comum revestido de feltro. É importante ter um quadro desse no hall, porque na hora da carta missionária é a carta em feltro, certo? Que tem as figuras, então as crianças até elas mesmas podem ajudarem, colocar aqui. Nós usamos pouco feltro no hall, porque para a hora da lição, nós não usamos o feltro, é o elo da graça, a criança precisa interagir, ela é o personagem principal da lição. Mas para a carta missionária é interessante que tenha o feltro. Algo também muito legal para o hallzinho, que são os presentes. Nós precisamos lembrar do aniversário, precisamos lembrar das visitas. Então, olha que caixa de presente linda, vai chamar a atenção da criança. E quando ela faz aniversário, uau, o que será que você vai ganhar? Então, ter sempre uma lembrancinha, algo útil para a criança. Por exemplo, aqui eu tenho mordedores, ó, que legal, muito útil. Tem aqui instrumentos musicais também. Tem esse aqui, ó, que elas vão amar, que é a lirinha, né? Para elas tocarem. Então, coisas que vão ser úteis. Evite dar brinquedos na igreja. Quem dá brinquedo para a criança é a mamãe e o papai. Na igreja nós vamos dar coisas mais úteis, livrinhos também, livrinhos bíblicos, em que ela realmente vai usar, até mesmo, né, na igreja, ali no culto, para ficar entretida ali no momento do sermão. Então é muito importante esses presentinhos que realmente serão úteis. E falando em presentes, é a hora do aniversário, como eu já disse ali com a caixa especial. Mas tem o bolo fake também. Este bolo eu já mostrei no trimestre passado e você não precisa ficar fazendo um bolo novo todo trimestre, de jeito nenhum. Então faça algo bem bonito e vai utilizando este bolo até quando durar. Quando a gente cuida bem das coisas, né? Elas duram por muito tempo e a gente economiza também. O tempo da escola sabatina do hall do berço, ele não deve ser menor que 1 hora, certo? E valorize os pontuais, comece na hora certa, mesmo que tenha um bebê. Aquela mamãe que chegou com a sua criança, com seu bebê, como ela deve ter se esforçado para ser pontual. Então valorize, comece ali com as atividades prévias e valorize essa criança que chega na hora. As orações precisam ser curtas e objetivas. Não dá para nós fazermos orações longas com as crianças do hall. Papai do céu, obrigada pelo sábado, que bom que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, nós te agradecemos pelos aniversariantes. Cuide deles. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, obrigada por mais uma escola sabatina. Foi tão gostoso. Cuide de nós a irmos para casa. Em nome de Jesus, amém. É assim, queridos, nós estamos orando com crianças pequenininhas, por favor, não fiquem fazendo aquelas orações gigantescas em que as crianças não estarão prestando atenção mesmo, precisamos ser sensatos quanto a isso.
As lições, elas englobam o elo da graça. E nesse trimestre, vamos enfocar serviço, gratidão e adoração. Por isso é importante seguirmos o manual. Não dá para fazer assim, a história é sobre Jesus criança. Ah, beleza, eu já sei essa história. Não, precisamos seguir os passos que o manual traz, porque seguindo esses passos nós vamos estar englobando a graça, a adoração e o serviço. Por isso é tão importante fazer todos os passos do manual e não só apenas o momento da lição, as atividades prévias, as atividades de fixação, tudo isso deixa a nossa escola sabatina mais rica. E o 13º, dá para o hall participar? Claro que dá! Coisas rápidas, junto com a mamãe e o papai, uma encenação, eles irem vestidos de alguma história bíblica, cantar uma musiquinha junto com a igreja, mas com certeza o hall do berço tem que estar lá na hora do 13º. É importante também a hora da formatura, quando eles forem para o jardim. Olha que bonitinho. Essa aqui foi feita de cetim, mas você pode fazer também de TNT, né? Vai colocar aqui o capzinho, eles ficam lindos e quando eles estão indo para o jardim, eles já estão maiorzinhos, então eles curtem muito esse momento da formatura. É bem especial para que você possa fazer. E a sacolinha do hall, aqui eu tenho uma sacolona, né? Porque eu coloquei muitos itens para que o hallzinho realmente aproveite a lição, interaja e aprenda a história bíblica e os valores dessa história para a sua vida. Ele precisa ter as coisinhas na mão, tudo que a gente vai falar. Por exemplo, aqui eu tenho alguns itens da primeira lição, que é Jesus, um ajudante feliz. Então, eu vou falar que Jesus, ele ajudava a mamãe a arrumar a mesa. Olha, então cada um vai ter uma frutinha, legumes na sua sacolinha. Você vai montar a mesa e ali eles vão colocar a sua frutinha, o pratinho. Ah, eu vou falar que Jesus ia à igreja com a mamãe e o papai. Então, cada um vai ter na sua sacolinha uma igrejinha. Olha, pega a igrejinha. Quem cuida da sacolinha é o papai e a mamãe. Eu não vou entregar a sacolinha na mão da criança, nem se a criança for maior, porque ela vai começar a mexer em tudo, curiosa, vai tirando tudo. Não, de forma alguma. Por isso a importância da mamãe e o papai ali no hall. Eles que vão cuidar da sacolinha. E aí eles vão ter que ficar bem atentos na lição, para que o filho não perca nenhum momento. Ah, eu vou falar que Jesus cuidava dos bichinhos. Olha, tem um bichinho de estimação aí na sua sacolinha, pode pegar. Cada um vai pegar o seu bichinho. E assim por diante, tudo que nós vamos falar vai estar ali na sacolinha. Os itens da sacolinha, onde você vai saber, né? Quais itens colocar? Estão no manual, na parte do vivenciando a lição, os itens estarão ali todinhos e eles não são caros, você acha em lojas, né, de R$1,99, que na verdade não é R$1,99, mas tem itens bem fáceis, né, não tão caros para serem comprados, ou coisas de casa mesmo, você pode pedir para os pais trazerem, mas precisa ter essa sacolinha. É preciso valorizar a lição da escola sabatina. Então, na escola sabatina, antes de começar a lição, é bom que perguntemos: e aí, quem trouxe a lição? Que legal você trouxe, parabéns! Você vai ganhar um adesivo, então tem adesivos, é coisa tão simples, mas as crianças amam. Porque se você não pergunta da lição, não pergunta do verso áureo, a criança que levou, ela vai se desmotivar. Ah, eu não vou levar porque a professora nunca pede, não pergunta. Então, é importante valorizar a lição antes de começar a estudá-la ali na hora da escola sabatina, estudar a historinha. Isso é muito bom. E a Bíblia? Nossa, precisamos abrir a Bíblia com o rol do berço. Na hora do verso, você pode ler na própria Bíblia, explicando para ela que aquela história veio da Bíblia Sagrada. É uma história verdadeira.
E aí, você conhece as características da sua criança do hall? Características mentais, sociais, espirituais. Como se comporta uma criança do hall? É importante que nós conheçamos porque nós estamos lidando com ela. Algumas características físicas são muito ativas e como são? Por isso que precisamos ter coisas atrativas todo o tempo para acompanhá-las. Elas têm uma saúde um pouco delicada, pode ver, né? De vez em quando a criança tá dodói, tá com uma gripe, uma febrinha. Nessa fase, elas têm esses probleminhas de saúde. Diferentes em amadurecimento, algumas crianças amadurecem mais cedo, outras mais tarde, e nós vamos acompanhando. Algumas necessidades físicas, usar materiais em que elas usem os seus 5 sentidos, por isso a importância do elo da graça. Programas que vão valorizá-las individualmente, olhar olho no olho, abraçá-las, como elas são carinhosas, elas dizem que nos amam tão facilmente e nós precisamos retribuir esse carinho com elas também. Algumas características mentais, são muito curiosas, querem saber de tudo. O vocabulário é limitado, então cuidado com o tipo de palavra que nós vamos usar para elas, né, ficar assim, o que será que a tia quis dizer, né? Então, vocabulário que faça parte do dia a dia delas. Necessidades mentais. Elas gostam muito de aprender com a música, por isso é importante cantar bastante no hallzinho. O programa é variado, materiais em abundância para que elas possam pegar e aprender. Características sociais são egocêntricas, faz parte da idade, mas nós vamos trabalhando. Então, quando tem a lição do repartir, né, a música, do repartir meus brinquedos, isso é muito importante para ajudá-las na conquista aí do altruísmo. As necessidades sociais, elas precisam do cuidado individual, precisam se sentir únicas, vigilância constante, por isso a ajuda dos pais, exemplos apropriados de conduta, elas já estão de olho em nós, se nós estamos fazendo aquilo que nós estamos falando. E elas precisam de brincadeiras e coisas que as interessem, falando a linguagem delas, na idade delas. Algumas características gerais aí da criança do hall. Trimestre novo, missões novas, e nesse trimestre nós estaremos ajudando a Rússia. Eu estou aqui com esta roupa diferente, que lembra um pouco as roupas típicas dos russos. Que tal você estar bem arrumada para receber as crianças no primeiro sábado do trimestre? Pode fazer também para elas na hora de recolherem a ofertinha. De repente não tem a roupa completa, mas se tiver um avental diferente, algo na cabeça, já vai ser especial. Para os menininhos, olha só a dica. Essa camisa, só colocando a camisa neles, já vai dar um diferencial e eles vão gostar. Mas não insista em colocar roupinhas diferentes no hall. Tem algumas crianças que não gostam e tem outras que gostam. Então, coloque naquelas que vão se sentir bem na hora ali para recolher as ofertas. Os projetos, nós temos aqui 2 escolas. Essa daqui, ela foi feita em isopor, ok? Mais uma maquete mesmo, coisas de trabalho de escola que você consegue fazer com certeza. Então, essa maquete está representando uma escola que é de ensino fundamental e médio. Vocês viram aqui, ó, que está até escrito em russo, atenção aos detalhes. E essa escola é uma escola para o ensino infantil, né, e o ensino fundamental 1. Estão vendo que ela é bem colorida, mas o detalhe dessa maquete é o seguinte: nós vamos construir essa maquete aos poucos com as crianças, à medida que for atingindo o alvo de cada sábado. É importante estabelecer um alvo ali com as crianças, com os pais. Então, por exemplo, será R$10 o alvo. Atingiu o alvo no primeiro sábado, então nós vamos colocar a base da maquete. No segundo sábado, atingiu o alvo, aí está tudo numerado. Você vai ver lá o número, esse daqui é 1, então vamos colocar o primeiro prédiozinho. E à medida que for alcançando o alvo, a maquete ela vai se completando e no 13º sábado ela estará bonita dessa maneira.
E para recolher a oferta, nós temos as bonecas matrioscas, são típicas da Rússia. Então nós temos essa aqui, ó. Ela foi feita em feltro. Aqui tem o bolsinho dela, onde as crianças colocarão a sua ofertinha. O pequeno Jesus, um ajudante feliz. Esse é o tema da lição de janeiro. Se Deus quiser, muitas crianças estarão voltando para a igreja neste mês. Então, mais do que nunca, nós precisamos preparar uma sala bem aconchegante, bem lindinha, simples, com poucos gastos, mas que a criança realmente se sinta parte do cenário. Esta é a ideia desses cenários que nós apresentamos. Então, aqui está. Olha, isso aqui é uma mesa. Derrubamos a mesa. Colocamos uma juta, você pode pegar aí uma mesa da igreja, quadrada de preferência, colocou a juta, aqui a janelinha, a porta com papelão, revestida aqui com o TNT, já dá um tchan. Importante as cores, ok? Porque naquela época eram cores mais ou menos parecidas com essa. Esses detalhes aqui, ó, de TNT, para lembrar as pedras também que tinham lá em algumas casas. Então essa é a composição da casa, o cenário de fundo da casa. E dentro da casa, fazendo parte, aqui nós temos a caminha de Jesus. É um caixote que você consegue em feira, em hortifruti. Aqui nós usamos 3 caixotes, um para a cama, outro para compor aqui, colocar essas coisinhas em cima e o outro deitadinho para a mesa, certo? Então colocou o caixote, o travesseirinho, o lençol, aqui do lado um jarro de barro para compor o quartinho de Jesus. Vocês viram que nós temos flores coloridas para dar uma alegrada no ambiente. Essa árvore, olha que especial essa árvore. Aqui nós só gastamos com essas folhas. Isso aqui são aqueles tubos de tecido. A gente vai em loja de tecidos, eles sempre jogam fora esses rolos, né, onde vem o tecido enrolado. Então pegou esse tubo para ser o tronco da árvore. Aqui foi revestido com feltro, mas se você não tiver feltro, vai com material mais barato, certo? E essas folhinhas aqui, aí sim, a gente comprou a folhagem. Sabe o que são esses galhos aqui? Bambu, certo? Bambu, gastamos nada, pegamos lá no bambuzal. E as florzinhas estão ali, tá? Você deve ter flores guardadas, de outras decorações, então dá uma olhada aí no que você tem guardado. Ali é interessante a mesinha, colocar frutinhas, eu coloquei frutinhas de plástico, tigelinhas para compor a cozinha onde Jesus com certeza ajudava a Maria, sua mãe. Uma esteira no chão, aqui nós temos um rolo da Bíblia, né? Que Jesus estudava também as Sagradas Escrituras com a sua mamãe. Então, tudo isso, meus queridos, é para que a criança veja mais ou menos como era a casa de Jesus e como Jesus ajudava a sua mamãe. E aqui eu tenho um boneco representando Jesus, porque essa fase da história é a fase em que Jesus era criança. Então nós temos aqui um boneco vestido com um tecido que lembra o tecido da época de Jesus, o tecido, né, que as pessoas em Israel usavam. Então cada detalhe é muito importante. Para essa lição também, nas atividades preparatórias, de fixação, você vai precisar de bichos de pelúcia. Aí você vai perguntar, ué, Janice, mas você disse que não é legal usar animais de pelúcia, não é legal para decoração, porque eles vão ficar lá muito tempo, recebendo poeira e tudo mais. Mas em muitas lições nós usamos, então você leva no sábado, ou pede para cada mamãe levar o seu bichinho de pelúcia, você já vai avisar durante a semana, olha, sábado nós vamos precisar de um bichinho de pelúcia. Então cada criança já leva o seu bichinho de pelúcia. É até bom, porque não passa um para outro ali o bichinho, ok? Então vai precisar de bichos de pelúcia, vai precisar também de ferramentas, né? Porque tem aquela parte onde fala que Jesus ajudava o seu papai na carpintaria. Então você pode comprar, ó, de plástico, de madeira. Então ter sempre a mão ali, porque vai utilizar nesta lição. E também sempre precisa, como eu disse no início, livrinhos para aqueles momentinhos
né? Antes, às vezes, das 9 horas, que algumas crianças chegam, então você já pode dar os livrinhos para eles estarem manuseando, olhando histórias. Esse aqui é um livrinho sobre a vida de Jesus, que já vai preparando para a lição. Então, aqui está a dica do mês de janeiro, Jesus, um ajudante feliz. Zaqueu sobe em uma árvore. As crianças amam esta história. Ela conta a história, você bem sabe, de Zaqueu, um publicano que se arrependeu muito, devolveu tudo que havia roubado e se tornou um seguidor de Jesus. E o que chama a atenção das crianças é porque a gente fala que Zaqueu era um homem baixinho, né? Então é bem interessante que você realmente coloque essa diferença ali com as crianças. Vocês estão vendo? Zaqueu aqui menorzinho e Jesus maior, para que elas realmente percebam a diferença de tamanho. Porque por Zaqueu ser menorzinho e ele queria ver Jesus passando, era muita gente, ele tinha que ficar pulando para ver Jesus. Ele teve a ideia mirabolante e brilhante de subir em uma árvore. E aqui está a árvore. Vocês viram a ideia da árvore, da primeira decoração, né? Que era a árvore que estava do lado da casa de Jesus. Aqui eu tenho uma outra ideia de um outro tipo de árvore que chama muito a atenção das crianças, que é uma árvore feita de bexigas ou de balões de ar, né? Aqui nós temos um cano, então ela vai segurar ali as bolas. As bolas são de tamanhos diferentes. Vou até falar para você que eu anotei aqui, ó. O verde claro é o número 5 de bola. O caule também o número 5, o verde escuro é o número 4 e o matinho embaixo, para vocês darem uma olhada ali, é uma técnica chamada técnica duplê. Quem entende de bola sabe, quem não entende dá uma pesquisadinha aí que você vai ter uma ideia dessa técnica. Então é uma árvore que dá para a gente fazer. Tanto pode ser usada nessa decoração, quanto em decorações na igreja, mas o detalhe é saber encher as bolas da maneira que elas não fiquem tão cheias para não estourar. Porque bola estourando durante programação e durante a escola sabatina não dá certo. Então tem que ter ali, né, a técnica certinha de não encher demais e aí acabar chamando a atenção das crianças para outra coisa que vai ser o barulho, pode até assustar as pequenininhas, certo? Mas fica muito bonito uma árvore assim na escola sabatina para essa decoração. Então você vai levar Zaqueu, vai colocar Zaqueu lá na árvore, certo? Porque ele subiu na árvore. E Jesus, esse Jesus aqui, é muito importante ter no hall. Você pode colocar, eu mostrei, né, no trimestre passado, colocar em MDF, porque aí vai durar bastante tempo. Então, para esta história, esta decoração. Mas temos mais coisas aqui. Aqui é a casa de Zaqueu, que você aproveitou a casa de Jesus, colocou as flores num lugar diferente, mas é a mesma casa. E a mesa de jantar. É muito especial que monte com as crianças a mesa de jantar, onde Zaqueu convidou Jesus e os discípulos para comer. E lembrem-se, Zaqueu era um homem rico. Então aqui, ó, eu tenho talheres parecidos com talheres e pratos de prata. Isso aqui é tudo plástico, a gente encontra baratinho, frutinhas, cálice com suco de uva e biscoitinhos. É bem interessante nessa lição que na hora do jantar você coloque mesmo alguns biscoitinhos de verdade, um pouquinho de suco, as crianças vão amar. Elas não vão lanchar, ficar comendo lá a escola sabatina inteira, não. Você vai colocar, elas vão comer um biscoitinho, beber um suquinho e pronto. Olha, o jantar acabou, vamos guardar, tal, e elas vão obedecer com certeza, mas é muito interessante esse momento onde as crianças usam, né, todos os sentidos para aprender uma história da Bíblia e até o sentido do paladar também, e é uma delícia, elas vão amar. Mas deixa eu continuar mostrando outras coisinhas para esta lição. Nós temos aqui, olha que legal, que colorido, é na hora de cantar. Então, quando Zaqueu aceitou Jesus, a sua vida mudou, tudo foi transformado, tudo ficou mais alegre. Então, a música que segue ali no manual, você pode fazer, tipo essas bandeirinhas assim, para as crianças balançarem enquanto estão cantando. Todas as músicas precisam ser acompanhadas de alguma coisinha na mão, para que elas realmente entendam ali a música e participem dessa maneira, tá bom? Aqui é um caninho
fitas, você pode fazer até de papel crepom colorido também, tá? Mas é interessante ter para esta lição. Outra coisa muito importante é um espelhinho, tá bom? Você é especial. As crianças do hall ainda não leem, mas a mamãe vai ler para a criança e você também. Então tem um espelhinho desse ou parecido e você vai passar no rostinho de cada criança. Elas vão se olhar e você vai dizer para elas: você é especial. Isso é muito importante para a autoestima da criança desde pequenininha. Temos aqui também que vai colocar na sacolinha, olha, o Zaqueu, cada uma vai ter um Zaqueuzinho. E aí na hora que você for falar que Zaqueu, ele foi, né, subiu na árvore, cada criança vai pegar o seu Zaqueuzinho e vai colocar em cima da árvore. O detalhe aqui de Zaqueu, deixa eu mostrar para vocês, que aqui dentro da sacolinha dele, ó, tinha o dinheirinho que ele roubava das pessoas, tá bom? É muito importante falar sobre esses detalhes com as crianças. Então, cada criança vai receber um Zaqueuzinho assim. Esse aqui foi feito de feltro, ok? O dinheirinho também é importante ter. Tem aqueles dinheirinhos de brinquedo, né? Que eles também vão ter na sacolinha, para que fique bem real a história de Zaqueu. Último mês do nosso trimestre, março, e a história é o Grande Desfile. A decoração, olha, as árvores continuam aqui, então vamos fazer uma árvore bem caprichada. Aliás, em muitas decorações de histórias do Hall do Berço sempre tem uma árvore, então vale a pena ter uma árvore aí no seu arsenal de decoração do Hall. Temos Jesus aqui também. E para esta lição é interessante, ó, a carinha de um jumentinho que tem lá nas atividades de fixação. Como é importante esse momento, queridas? Dedique um tempo para as atividades de fixação. Elas estão na apostila, geralmente é para tirar xerox, para eles pintarem, para eles fazerem alguma coisa como a carinha do jumentinho. Então é muito importante também realizar estas atividades. Esta é a história onde Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então é muito interessante que você tenha esse brinquedo aí. Está vendo na imagem? Que são os cavalinhos, né? Tem de plástico, tem cavalinho de pau, para cada criança ter o seu cavalinho. E na hora que falar que Jesus entrou montado no jumentinho, vai ter o cavalinho. Às vezes pode até achar um jumentinho para comprar ou confeccionar, mas é mais complicado. Então a gente usa o cavalinho mesmo. Interessante as crianças ali fazerem de conta que estão entrando em Jerusalém. É importante também que em cada sacolinha tenha um pedaço de tecido, mais ou menos como esse aqui, porque as crianças vão pegar e vão jogar, né, no chão, como as pessoas da época fizeram. Pode ter capas maiores, né, de adultos, ok? Então vão jogar ali na hora da história, representando direitinho como foi o momento da entrada de Jesus em Jerusalém. E olhem só que gracinha isso aqui. Isso aqui é um mobile para uma música que tem para cantar este mês, que diz que nós precisamos louvar a Jesus em todos os momentos. Então o sol representando que precisamos louvar a Jesus durante o dia, a lua e as estrelas, mostrando que também precisamos louvar a Jesus à noite, em todos os momentos. Isso aqui foi feito de EVA, ok? Todos eles aqui, o sol, a lua e as estrelas de EVA. Vai ficar uma decoração muito bonita. Você pode até fazer como um mobile mesmo no teto da sua sala e ficar ali em exposição o mês todo. Outra coisa que precisamos são as palmeiras. Aqui eu tenho de EVA, cada criança com uma também. Mas você pode trazer palmeiras de verdade, né? É fácil pegar folhas de palmeira. Então pode levar também as folhas de palmeira de verdade, que as crianças vão cantar balançando as palmeiras. Um cenário simples, porém atrativo, para que a criança mais uma vez se sinta parte da história. É isso que a criança do hall tão pequenininha precisa entender e assim ela vai compreender cada uma dessas histórias.
Queridas, nós estamos encerrando. Foi muito bom estar com vocês. Mais uma vez quero te parabenizar porque você é uma professora do Hall do Berço, ensinando pequenas crianças no caminho para o céu. Ao final eu vou colocar uma musiquinha que é do DVD Escolinha do Louvor, você consegue achar no YouTube, onde tem várias musiquinhas que nós cantamos com o Hall. E encerro lendo esse texto para você. Cristo avaliou tão alto as crianças que deu a sua vida por elas. Tratai-as com o preço do seu sangue. Está no Lar Adventista na página 279. Que Jesus te abençoe e que tenhamos um excelente trimestre. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Eu gosto de cedo ir à igreja. No sábado, o dia mais feliz. Eu gosto de cedo ir à igreja. No sábado, o dia mais feliz. Eu vou visitar a natureza. No sábado, o dia mais feliz. Eu vou visitar a natureza. No sábado, o dia mais feliz. O sábado é o dia mais feliz. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Eu gosto de cedo ir à igreja. No sábado, o dia mais feliz. Eu gosto de cedo ir à igreja. No sábado, o dia mais feliz. Eu vou visitar a natureza. No sábado, o dia mais feliz. Eu vou visitar a natureza. No sábado, o dia mais feliz. O sábado é o dia mais feliz.